fechar essa live com, assim, um conselho final de cada um de vocês pra galera que tá assistindo. Tipo assim, cara, se realmente a gente tem algo para se preocupar, tipo assim, saiam de tal lugar, não usem tokens desse estilo ou algo assim, que a gente possa se precaver, ou não, pessoal, fiquem tranquilos, se for acontecer, cenas dos próximos capítulos, a gente vai avisando, fiquem monitorando. O que vocês fariam, né, ou estão fazendo para dar um conselho final assim pro pessoal? Quer começar, Casta? Posso começar. Cara, a gente vive num cenário atual de extrema incerteza. Tá? Não só pela questão do avanço regulatório, mas também pela questão econômica global que nós vivemos hoje. Essa coisa que a gente está passando de inflação, de taxa de juros, de recessão, toda essa discussão, não é apenas uma fase passageira. Teve o relatório da BlackRock para 2023, né? Ele abriu e a primeira coisa que eles colocaram no relatório foi uma nota sobre o fim da era da grande moderação. Tá? A era da grande moderação, dependendo de onde você vê, muda um pouco o range, tá? Mas para BlackRock eles classificaram essa era como os últimos 40 anos. Como uma era de estabilidade geopolítica, ou seja, paz entre as nações, inflação baixa e prosperidade econômica e financeira. Grande moderação que você diz, então o negócio ficou meio cozinhando o mundo se tornou moderado, né? Desde que a gente saiu da Segunda Guerra, o mundo se tornou moderado pós-Segunda Guerra. A gente viu uma era global, onde as democracias capitalistas expandiram, né? Em produção, em serviços, em tudo, expandiram suas economias, as mais desenvolvidas, a inflação baixa e com estabilidade socioeconômica, geopolítica e com relativo ganho para as populações. Então, as pessoas se sentiram relativamente seguras durante a grande moderação. Uma vez que a era da grande moderação acaba, o que ela deixa para nós? Pelo menos um intervalo de alguns anos ou até algumas décadas de instabilidade. Instabilidade macroeconômica, instabilidade geopolítica, que naturalmente se reflete em várias áreas da humanidade, inclusive se reflete em cripto. Tá? A palavra do dicionário Collins do ano passado, todo ano o dicionário escolhe uma palavra do ano, né? A palavra que o dicionário Collins escolheu para o ano passado foi permacrise. Crise permanente. Permacrise? Permacrise, como o fenômeno que sucede à era da grande moderação. Então, um conjunto de anos nos quais nós vamos viver de um estado ou uma sensação interna de crise permanente. Nós não vamos ter um espaço de acomodação socioeconômica. Nós vamos viver em um turbilhão por um tempo. Casta veio nessa live para acabar com o sonho. Calma, eu vou explicar, vou chegar lá. Bom carnaval, pessoal. Não, bicho, calma. Eu acho que cripto é a resposta para a permacrise, tá? Não vai dar tempo de elaborar isso agora. Mas o que eu diria é o seguinte, a regra agora, eu não acho que exista um porto seguro absoluto. O que eu diria para pessoas que têm portfólios é aumente o seu grau de diversificação. Diversifique mais. Então, você tem grana em stablecoin, diversifique em mais de uma. Você põe grana em corretora, usa mais de uma corretora. Você tem grana on-chain, diversifique em mais de uma rede. Então, faça estratégias que você se diversifique para que, caso uma das pontas seja atacada, você consiga sair pela outra. Mas já nunca foi bom, nunca foi inteligente você dar all-in em cripto. Sim. Em nada. Agora é menos ainda, entendeu? Então, eu diria esse recado. Nós não estamos entrando numa era pacífica e você tem que saber se virar nesse novo universo. Então, uma das estratégias é diversifique bastante, gerencie bastante o risco. Tem uma parada que eu falei até no Mercurius Day, né? Que a gente, cripto, gosta de correr riscos, risco e retorno e tudo mais. Lembre-se, a gente gosta de correr riscos, mas não riscos de morte, né? Então, a gente sempre dá o exemplo, né, de você... a gente gosta muito de pular de paraquedas, sei lá, dar aquela adrenalina e tudo mais, e é meio que a personificação do mercado de cripto, você saltar de paraquedas. Só que usa o paraquedas, né? Não salta sem. Não salta sem ele, ele tem um motivo, Porque assim, quanto maior o risco, maior o seu retorno, então salta sem. Você vai ter um risco absurdo, então você vai ter um retorno absurdo? Não, você está correndo um risco de morte. Então, eu acho que foi uma ótima dica essa daí mesmo, de você sempre diversificar em coisas boas, pelo amor de Deus. Entendam, diversifica, né? Com critério, por favor, né? Bom, depois desse fechamento do Casta, o pessoal tá falando que não vai mais pular bloquinho de carnaval. Não, desculpa, gente, eu não queria deixar vocês deprimidos. Mas eu acho que a chave realmente é planejamento, né? Eu sempre bato nessa tecla, principalmente lá na Mercurius Pro. Custódia exige estratégia, você precisa entender por que você está na corretora A ou B, quais corretoras você vai usar. Se for uma autocustódia, você precisa saber fazer muito bem, né? E nesses momentos, talvez... Bom,
para começar, para quem pode fazer uma estratégia com opções, eu acho que é um bom momento para você ficar em cripto mesmo e não depender tanto de stablecoin. Se o mercado começar a precificar essas tensões, o mercado começar a ficar muito volátil, caindo mesmo, ter um baque de novo, uma pancada, se você tiver com opções, eu acho que até hoje entraram mais opções, mais contratos, acho que a Nicole colocou na carteira perfeita, se não saiu ainda, vai sair. Então, se você pode usar opções, ótimo, já é uma forma de você não ter stablecoin, você ficar exposto a cripto, você vai diversificando ali em diferentes corretoras, carteiras, e eu acho que isso já já está muito na frente da maioria do mercado. Agora, se você faz uma estratégia 80-20, eu acho que sim, vale a pena você adotar a mesma diversificação para os voláteis e aí talvez repensar se esse caixa realmente precisa estar em cripto, talvez seja melhor deixar em USDC mesmo, talvez variar stablecoin, sei lá, apesar de a gente não gostar da Tether, como ela está em Hong Kong, pode ser que não encham tanto o saco dela, apesar de ser uma stablecoin que a gente não gosta, porque o histórico, né, o fundamento dela não é legal. E eu vi que perguntaram da DAI também. Sim, perguntaram da DAI. Hoje a DAI, eu acho super legal o projeto e tal, só que a DAI hoje ela funciona com cestas, né, de stablecoins, então ela está exposta a várias. Pode ser que seja uma maneira de diversificar o risco de forma indireta, sabe? Acho que é super válido, não é uma stablecoin ruim numa situação como a que a gente está vivendo. Só acho que assim não serve para trade. Talvez em DeFi sim, mas assim para hold mesmo, acho que é tranquilo, porque você não vai ficar negociando muito. Então, você troca um pouquinho do caixa ali, deixa em DAI, sabendo, claro, que ela é diferente, estuda um pouco, entende como funcionam os pools, a MakerDAO, etc., para não fazer uma tomada de decisão às cegas, né? Como eu falei antes para o amigo ali que estava falando do BTCB, não façam isso. Entendam em que rede vocês estão depositando, se é o ativo nativo, quais são as consequências de você se expor dessa forma a uma rede da Binance, para não ter dor de cabeça, para entender exatamente o que vocês estão fazendo. Né? Não pensar que você tem um risco de um tamanho assim, quando você vai ver, ele é imenso. Né? Exatamente. Diga. Eu posso fazer um fechamento otimista Claro. para a galera? Porra, com certeza, com certeza. Só para a galera não ficar sofrendo Terminar no coração. bem, né? Eu vou fazer uma reviravolta tecnofilosófica aqui para você. Caralho. Para terminar de forma otimista. Cara, crise também é sinônimo de oportunidade. Boa. Ok? Boa, Castro. Pronto, né? Vamos melhorar isso aqui, isso? né? Então, se nós estamos entrando em eras de indefinições e de instabilidades, nós também estamos entrando em eras onde novas dores da humanidade serão expostas. E essas dores oferecem a criação e solução de novas oportunidades de negócio, de novas maneiras de relacionamento socioeconômico, de novas dinâmicas de relações sociopolíticas. E dentro do universo das blockchains, com contratos inteligentes, com DAOs, com tokenização de negócios, tokenização de ativos no mundo real, nós estamos criando as bases para um cenário de experimentação social, econômica e política, do qual podem emergir inúmeras respostas e oportunidades justamente para esse cenário de crise que nós estamos vivendo. Então eu digo, se você está assustado com o cenário atual, eu acho que é mais fácil você se conscientizar do que nós estamos vivendo e entender que o universo cripto, muito mais do que comprar gemas, pode ser a base tecnológica para uma nova maneira de nós cooperarmos entre nós. E possivelmente a resposta para a crise venha da emergência desse novo tipo de tecnologia. Uhum. E você consegue estar à frente, né? Estar na base, quando tudo isso está sendo construído, é um diferencial muito grande. Né? A gente... eu sempre falava que, antes da gente começar a Mercúrios, eu gostava muito de ações. Né? Só que tudo que você vai fazer em ações, sempre tem um cara que é 40 anos mais velho que você, que ele tem 40 anos a mais de experiência do que você. Em cripto, a gente está no começo de tudo. Né? Então, é muito fácil a gente começar em 2017 e hoje a gente é dinossauro no mercado de cripto, entendeu? Mesmo eu tendo 24 anos, 25 anos, a gente tá, tipo assim, desde os primórdios. Claro que tem os malucos lá que veio de 2012 e tudo mais, mas agora eles já não são mais maioria. Né, como eram, por exemplo, quando eu comecei a entrar no mercado ali em 2017. Então, assim, é muito interessante isso de você estar à frente, né, de todo esse tempo, visando toda essa revolução que a gente vai ter aqui para frente. Né? E como o Castro falou, né, que a gente pode fechar com isso, é que na crise a gente redistribui as cartas. Né? Muitas vezes a gente pode ter novos começos, novas oportunidades, e isso é muito interessante. Né? A instabilidade ela gera muitas novidades, isso é bem interessante.